Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou contar sobre o meu relato de parto. Eu queria começar falando que eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque teve bastante coisa e eu não quero esquecer nada, então eu anotei aqui e quero passar tudo para vocês e já adianto logo que talvez fique um pouco longo o vídeo e eu vou separar também em outras partes, porque pra ter spoiler já eu vou te falar que fiquei mais do que o esperado no hospital, então eu tenho algumas coisas para contar, para relatar, que tem algumas pessoas curiosas. Então eu vou começar contando que com 40 semanas de gestação, eu decidi ir para a maternidade. Porque foi assim que me instruíram no pré-natal, que quando eu completasse as 40 semanas, era para eu ir até a maternidade. Não que fosse acontecer já o parto, mas que era para eu poder fazer o cardiotoco, né, que é o exame do coração, e acompanhar para ver como estava a minha gestação. Então eu cheguei no hospital dia 26 do mês de março, às 3 horas da tarde. E lá eu fiz o primeiro atendimento, que é, né, antes do médico, que é com o enfermeiro. Aí eles afere pressão, né, faz ali o pré-atendimento. E logo depois eu fui fazer já o cardiotoco, que deu tudo certo. Aí após o exame cardiotoco, eu fui para a sala do médico, para elas poderem examinar. E aí, assim que eu cheguei, ela examinou, fez o exame do toque e já me falou: olha, você vai ficar internada por conta da sua idade gestacional, que já tá avançada. Avançada não, já tá no tempo, né? 40 semanas, tava passando de 40 semanas. E aí eu fiquei lá na área onde fica a enfermagem ali, fazendo o preparativo, né? Estavam me encaminhando para a internação na maternidade. Lá eu fiquei um tempo esperando uma sala para subir para a maternidade, porque até então eu só estava no hospital, que era lá embaixo. Então tinha que esperar uma sala para subir para a maternidade. E aí, o método que eles fizeram que eles indicaram para auxiliar no parto foi com o comprimido. A médica indicou para eu poder fazer a indução do parto natural, né, o parto normal, com o comprimido. O nome do comprimido é misoprostol, não sei se pronuncia assim. Enfim, me passaram esse medicamento para começar a tomar. E no caso, ele é inserido, né, através do canal vaginal, e aí vai dilatando, né? Eu cheguei no hospital com 1 de dilatação e esse remédio auxilia para fazer a dilatação. Eu cheguei no hospital, na maternidade, e eles começaram a fazer essa indução com comprimido. Eu passei por várias salas até chegar na sala realmente no quarto onde eu deveria ficar, porque estava muito lotado o hospital. E eu comecei em uma salinha, depois fui para outra e depois eu fui para outra. E lá eles começaram a fazer a indução com comprimido e não dilatava de jeito nenhum. Eu fiquei o dia todo e a noite toda fazendo esse processo. Eu acho que era de 5 em 5 horas eles tinham que colocar esse comprimido para poder dilatar. E não dilatava de jeito nenhum. Uma outra coisa é o comprimido. Eu vou sobre esse medicamento, eu posso fazer um vídeo específico falando sobre ele, porque eu não tinha conhecimento sobre ele. Na verdade, eu achei que eu ia chegar lá
no hospital, eles iam me mandar voltar, porque é normal, né? A gente já sabe, como eu não tinha dor, eu não tinha dilatação, não tinha nada, eu achava que eles iam me mandar para casa, né? Era o normal, o natural, mas eles explicaram que era por conta da idade gestacional, que já estava na hora, né? Então, eu fiquei lá. Mas aí eu posso fazer um vídeo explicando direitinho sobre esse medicamento, tá bom? E aí foi assim, eu fiquei com 1% de dilatação por horas e horas e horas e horas e não dilatava. Por fim, chegou o dia, eu cheguei lá 28, né? Não, eu cheguei lá 26, fiquei 27. Quando foi no dia 28, eu cheguei eu cheguei a 9 de dilatação. Aí começou, né? Muita dor. Eu acho que as mamães aqui já sabem, tá? Mas quem não é mamãe já fico aí, já ficou aviso. É muito doloroso, dói muito, mas eu não queria de jeito nenhum abrir mão do parto normal. Eu lutei. Por fim, ele não descia, ele não encaixava de jeito nenhum. Então, para eu ter forças, eu pedi uma analgesia, mesmo sendo parto normal. A maternidade, ela estava disponibilizando a analgesia, né, que é anestesia. Então, eu chamei a médica e pedi para ela para que aplicasse, para eu poder ter forças para botar ele para baixo, porque ele não estava descendo. E aí foi quando ela falou, a gente vai realizar um novo cardiotoco, porque esse cardiotoco, esse exame do coração, ele é feito várias e várias vezes. Desde que eu cheguei no hospital, eu perdi as contas de quantas vezes foram feitos esse exame, para poder ficar ali monitorando o coraçãozinho do bebê, para ver como ele estava. Então, quando chegou nesse processo, nessa hora que eu pedi a anestesia, a médica falou, tudo bem, eu posso aplicar, eu posso indicar para você, só que eu vou fazer um novo exame para ver como tá, né? De novo, o coraçãozinho do bebê. Foi quando eles fizeram, e aí falaram que eu não poderia, depois quando saiu o resultado, né? Falaram que eu não poderia fazer receber essa anestesia, porque o coraçãozinho dele já estava tava lutando muito, né? Porque já estava muito tempo no hospital e ali eu fazendo força e nada. Ele estava cansado, vamos dizer assim. Então a médica falou que só tinha duas opções, que era eu forçar, né? Continuar forçando ali, morrendo de dor, para ele descer, ou fazer calma aí que eu esqueci agora. Cesariana. Então eu falei assim, eu não vou aguentar tanto de dor, porque gente, eu tava saturada já tava muito tempo naquele hospital. Um detalhe crítico do hospital é que tava muito calor, muito quente, não tinha nenhum ventilador, não tinha um ar-condicionado, não tinha nada. E eu tava lá com muita dor, e aí eu falei, então vai ter que ser, porque ele não ia descer, gente, ele não encaixou de jeito nenhum. Ele ficou bem aqui em cima, bem aqui perto do meu peito aqui, ó, ele não descia. Então eu falei assim, eu não tenho condições de forçar mais nada, de conseguir para ele descer. Então eu falei, vai ter que ser a cesárea. Eu fiquei muito triste porque era uma coisa que eu não queria, mas quando a gente entrega as coisas na mão de Deus, a nossa vida nas mãos de Deus, a gente tem que estar disposto a entender quais são os planos dele, ou até às vezes nem entender, só aceitar, porque a gente planeja coisas, mas as coisas que ele planeja sempre vai ser melhor, né? Então, eu fui para a sala de cirurgia. Aí, quando aplicou a anestesia, né, que é da cesariana, tudo ficou flores. Aí eu consegui respirar. Teve aquele medinho, né, porque quando eu subi para a cama, né, para ele aplicar a anestesia,
Eu fiquei com muito medo porque eu tava com uma contração muito, muito forte. E dizem que se mexer, né, pode fraturar ali ou dar errado na coluna. Então eu fiquei com muito medo, mas eu pedi para esperarem e aí eu respirei. Uma coisa que estava me ajudando muito nas contrações era a respiração. Eu ensaiei muito, eu pesquisei muito sobre isso, o que podia ajudar, né? Nas contrações, nas dores. E aí eu pesquisei e vi que a respiração ajudava. E realmente ajudava, assim, tipo, não passa a dor totalmente. Mas te dá aquele... Você consegue suportar um pouco mais, sabe? Uma outra coisa também que me ajudou muito nas dores foi a massagem, né? Do meu parceiro. O companheirismo, sabe? É muito bom ter alguém com você que vai estar ali nos momentos e que vai te ajudar, que vai te auxiliar, vai segurar sua mão. Isso é importantíssimo. Enfim, quando eu recebi a anestesia, eu fiquei assim no céu, porque eu não sentia mais nada. Eu tava assim pedindo a Deus para que desse tudo certo, porque eu nunca passei, né, por isso, então eu fiquei pedindo a Deus a todo momento e graças a Deus deu tudo certo. O Isaac veio, só confirmar aqui, ele veio no dia 28/3, às 3h29, pesando 3,510 kg. E aí ele veio. Antes de a gente entrar na sala, a enfermeira falou que a gente não poderia levar celular, não podia tirar foto, não podia nada. Aí eu falei, leva assim mesmo, porque, né, lá, né, na hora, sei lá, vai que eles deixam. E consegui tirar uma fotinho, vou até deixar aqui pra vocês, uma fotinho lá da hora que ele veio pra gente. E foi uma emoção muito grande. Na verdade, quando tiraram da minha barriga, eu não sei se vocês que já tiveram cesariana, mas eu sentia tudo que eles faziam na minha barriga. Eu não sentia dor, mas eu sentia tudo. Eles mexendo, eles cortando. Eu não sentia dor nenhuma, mas eu sentia tudo que eles estavam fazendo. Eles mexiam na minha barriga o tempo todo, eu sentia. E quando eles tiraram o Isaac, demorou um pouquinho. Ele não chorou de imediato, mas a médica falou que não tinha... Isso não tinha problema nenhum, era normal. Ele chorou, assim que ele chorou, eu chorei junto, porque é muito emocionante. E quando trouxeram e botaram o rostinho dele no meu, foi assim, surreal. É coisa de outro mundo, assim, uma coisa inexplicável, né? Que você não... Só quem passa, só quem sente, né? Pode falar. E aí deu tudo certo, graças a Deus, durante o parto, no pós-parto. Assim que ele nasceu, que fizeram, né, que costuraram, voltaram pro normal, eu fui para uma sala esperar de novo uma vaga na maternidade, porque não tinha quartos, não tinha leito, na verdade, suficientes. Como eu disse, estava muito lotado. Então, eu fiquei esperando lá e tomei as vacinas, ele tomou também as vacinas. E aí, logo depois, a gente subiu pra maternidade. E lá eu consegui tomar banho, tomei as vacinas, né, como eu disse. Ele tomou banho, acho que não, ainda não, só eu. É uma coisa interessante que queria falar sobre o pós-cesárea, né? Que todo mundo fala que é terrível, né? Que foi... Eu, gente, tô me sentindo bem. Eu tô sentindo dores porque eu não consigo ficar parada. Tem gente que diz que tem que ficar sentada o tempo todo ou deitada o tempo todo. Eu não sei, não consigo ficar assim, então tô sentindo um pouco de dor. No dia que falam muito sobre a primeira vez que você levanta, né? Do pós-cesárea. Então, assim, eu não tive essa coisa surreal que falam de dor, acho que tava anestesiada ainda, porque eu só levantei, a enfermeira
teve que me acompanhar, porque eu tava tonta, zonza, né? Mas só isso. Então, a minha cicatrização já tá ótima, já tá perfeita, já estou com 7 dias. Tive alta com alguns dias e a ginecologista falou que tava tudo perfeito, que tava tudo, né, saradinho. É só tomar cuidado mesmo para não ficar baixando, não pegar peso, nada disso. Esses são os cuidados, né? E tomar os remédios que eles passam, né? Nos horários, tudo certinho. Enfim, esse é, assim, um pouco do que eu posso contar para o vídeo não ficar também muito longo. Então, assim, eu vou fazer parte 2 para contar desde quando a gente saiu, né, da cirurgia para esse quarto, que aconteceram mais coisas que fizeram a gente permanecer na maternidade, porque eles dão 48 horas pós-parto para você poder ir embora. Eu não fiquei 48 horas, eu fiquei um pouco mais. Eu e o Isaac tivemos que ficar um pouquinho mais. E eu vou contar um pouquinho também pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que eu tenha esclarecido um pouco desse começo pra vocês. Mas eu quero também resumir falando que como eu queria o normal e foi o cesáreo, que eu me senti muito mal sobre isso, eu quero assim dizer que não tem nada a ver com o procedimento em si, sabe? Isso foi uma coisa minha, mas que não deveria frustrar ninguém, sabe? Que isso nem a mim, na verdade. Porque o Isaac tá aqui, eu tô aqui, tá todo mundo bem, tá tudo perfeito, tô amando, né? Tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, né? Assim, é uma vida nova, né? Tanto pra mim quanto pra ele, mas tá tudo perfeito, graças a Deus. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, quem ainda não é inscrito. E curtir o vídeo e comentar o que vocês gostariam que eu falasse no próximo vídeo, sabe? Tá? Não se esqueçam de comentar se tiver alguma dúvida, tá bom? Um beijo, até o próximo.